Pessoal, a nossa aula de hoje a gente vai falar sobre as leis de Newton. A gente vai dar início a esse conteúdo e a gente vai começar a definir algumas aplicações das leis de Newton. Só que para isso a gente tem que entender, né, primeiramente, quais são as três leis de Newton, tá certo? Bem, para a gente começar antes da gente começar, né, a especificar quais são as leis de Newton, a gente precisa entender um pouco sobre a dinâmica. Bem, a dinâmica, ela é a parte da mecânica que estuda os movimentos, suas causas e seus efeitos. Bem, a gente viu que a cinemática ela explica algumas características do movimento, como velocidade, aceleração, mas a gente pode se questionar também qual é a causa ou qual o agente que provoca o movimento dos pássaros, por exemplo. É necessário agir sobre esse corpo para alterar a sua velocidade e para mantê-la? Essas perguntas, pessoal, tratam das relações entre as causas do movimento e os seus efeitos. Bem, em nosso estudo sobre as causas e os efeitos do movimento de um corpo, vamos desconsiderar suas dimensões, ou seja, considerá-lo como um ponto material, tá certo? Então, pessoal, vamos pegar esse exemplo aqui. Olha só, quando analisamos o movimento de uma esfera sobre um plano inclinado, notamos que esse movimento ele é o quê? Olha só, vamos ver essa esfera aí descendo num plano inclinado. Esse movimento ele é acelerado, ou seja, a cada instante da descida, a esfera fica com uma velocidade cada vez maior, não é mesmo? Ou seja, a cada instante aqui que ela vai descendo, a esfera ela fica cada vez mais rápida, com uma maior velocidade. Então, a gente pode se perguntar, por que que a esfera se move? O que faz a sua velocidade aumentar, não é mesmo? O que está ocorrendo aí com essa esfera? Bem, na proximidade da superfície da Terra, podemos explicar o fato dos corpos descerem um plano inclinado pela ação da gravidade. A gente viu já, né? A gente estudou sobre a gravidade e o que ocorre nesse caso aí? Há uma interação entre o corpo em movimento e o nosso planeta, tá certo? Então, quando a gente analisa essa esfera aí, a gente percebe que, né, a cada instante da descida, ela fica cada vez mais rápida, com uma velocidade maior, e que a gente, quando se pergunta por que que essa esfera se move, né, e o que faz a sua velocidade aumentar, é que na proximidade da superfície da Terra, a gente pode explicar o fato dos corpos, né, descerem um plano inclinado, que é o caso dessa esfera, pela ação da gravidade, tá certo? Porque existe aí uma interação entre o corpo em movimento e o nosso planeta, tá certo? Para a gente entender então as questões das noções de força, além dessa questão que a gente acabou de ver de analisar, né, um movimento, é importante também a gente mencionar que, em geral, a interação entre quaisquer corpos pode ser descrita por meio da noção de força. Nessa interação, os corpos atuam um no outro, provocando o surgimento de pares de forças de tal forma que cada força age em um corpo. Então, pessoal, a força é o agente causador de alterações no estado de repouso ou de movimento dos corpos. A mesma intensidade da força, quando aplicada em direções e sentidos diferentes,
pode produzir efeitos também diferentes, o que nos leva a considerá-la uma grandeza vetorial. Então, a força, que é o agente causador de alterações no estado de repouso ou em movimento dos corpos, ela é uma grandeza vetorial, tá certo? Então, pessoal, para a gente entender melhor sobre noções de força, é importante eu passar para vocês a questão da força resultante. Em muitas situações, é possível que o mesmo corpo esteja sujeito à ação de várias forças. Nesse caso, representamos essas forças por apenas uma única força, que a gente denomina como força resultante. Então, entendemos que a força resultante ela é como uma força representativa, que age no corpo causando o mesmo efeito que o conjunto de todas as forças. Então, para a gente obter a força resultante, precisamos fazer a soma vetorial, que a gente aprendeu a fazer na nossa aula de vetores na etapa 1, tá certo? Então, a gente tem que fazer a soma vetorial das várias forças que atuam no corpo. Por exemplo, eu tenho aqui um ponto material A, tá certo? Bem, aqui a gente tem esse ponto material A e a gente vê que tem uma força F2 para cá e uma força F1 para o lado de lá. Cada uma das forças está atuando nesse ponto material em um sentido diferente. Então, para a gente calcular a força resultante aqui, basta a gente somar a força 1 com a força 2, tá certo? Bem, um outro exemplo aqui é que a gente tem um ponto material e agora a gente tem três forças atuando sobre esse ponto material. Uma força 1, uma 2 e uma 3 aqui. Então, para a gente calcular a força resultante aqui, a gente vai realizar uma soma vetorial que vai consistir em a soma da força 1 com a força 2 com a força 3, tá certo? Generalizando, a gente diz que sobre o ponto material, então, esse ponto material A, por exemplo, pode agir sobre ele N forças, né? Então, a nossa fórmula ficaria dessa forma aqui, ó. Força resultante é igual a força 1 mais a força 2, mais até a força N, de N forças atuando. Então, é uma forma de representar um caso geral. E aí a gente pode reescrever esse termo aqui por meio de somatório. O somatório é esse somatório aqui das forças I variando de 1 até N, é exatamente essa soma aqui, pessoal, tá certo? Então essa é uma forma aí que, para a gente calcular a nossa força resultante, a gente precisa fazer uma soma vetorial das forças que estão atuando sobre o nosso corpo, sobre a nossa partícula. Bem, no sistema internacional de unidades de medida, a unidade de força é o Newton, que é a letra N maiúscula. Outra unidade que não faz parte do SI é o quilograma-força, KGF, em que a gente tem essa relação aqui, ó, 1 quilograma-força equivale a aproximadamente 9,8 newtons. Bem, para a gente representar uma quantidade, né, de força, a gente pode utilizar o dinamômetro. O maior ou menor alongamento da mola aqui no dinamômetro determinará a maior ou menor intensidade da força, tá certo? Então esse é um instrumento aí que representa aí a quantidade, a intensidade de uma força. Então, pessoal, até aqui a gente entendeu sobre dinâmica, a gente definiu que dinâmica é uma parte da mecânica que estuda os movimentos, suas causas e seus efeitos. A partir disso,
a gente começou a entender um pouco sobre a questão, ter uma noção de força, né? A gente acabou de representar o que é uma força resultante, que é a soma vetorial de todas as forças que estão atuando sobre um corpo. E a partir de agora, a gente vai entrar então no nosso ponto, no nosso objetivo da nossa aula de hoje, que são os 3 princípios da dinâmica elaborados por Isaac Newton. São eles o princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, e o terceiro, que é o princípio da ação e reação, conhecido também como a terceira lei de Newton, tá certo? Então, pessoal, a gente vai ver agora a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. O conceito de inércia, formalmente enunciado por Isaac Newton, diz que todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças que atuem sobre ele. Então, olha só, pessoal, é extremamente importante vocês entenderem esse conceito aí que foi enunciado por Newton. Todo o corpo ele vai permanecer em seu estado de repouso ou então em seu estado de movimento uniforme em linha reta, a menos que ele seja obrigado a mudar o seu estado por forças que irão atuar sobre ele. É sempre bom lembrar, pessoal, que a tendência de um corpo de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme só é válida quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. E se um ponto material está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a velocidade vetorial é constante. O que isso quer dizer? A força resultante ela vai ser igual a zero se somente se a velocidade vetorial for constante, tá? Essa informação é extremamente importante. Aqui a gente define que o estado de repouso ele é denominado como equilíbrio estático. Já o estado em movimento retilíneo uniforme é denominado como equilíbrio dinâmico. E aqui, pessoal, o que define o estado, né, em repouso? É quando a sua velocidade vetorial ela é igual a zero. E em movimento retilíneo uniforme é quando a velocidade vetorial ela é constante, tá certo? Bem, pessoal, agora a gente vai falar da segunda lei de Newton, que trata o princípio fundamental da dinâmica. A gente acabou de definir que, de acordo com o princípio da inércia, que a gente acabou de ver na primeira lei de Newton, quando a resultante de forças externas que agem num ponto material é nula, a velocidade vetorial será constante. Considerando a possibilidade da resultante de forças externas que agem sobre o ponto material não ser nula, a velocidade vetorial deixará de ser constante e esse ponto material passará a apresentar a aceleração. Então, a segunda lei de Newton fala o seguinte: quando um ponto material de massa m é submetido à ação da resultante Fr de forças, ele adquire uma aceleração A cuja direção e sentido são os mesmos de Fr, e a intensidade é proporcional ao produto m vezes A. Então, vamos entender o que ocorre aqui. O segundo princípio de Newton, né, que é o princípio fundamental da dinâmica, fala que quando um ponto material que possui massa m,
ele é submetido a uma determinada força resultante, né, que vem de todas as forças que estão atuando sobre esse ponto material, a gente obtém essa força resultante, ele adquire uma aceleração A. E essa direção e sentido, como A, ele é vetorial, correto? Então, a direção e sentido de A, eles vão ser os mesmos dessa força resultante que está agindo sobre esse ponto material. E a intensidade dessa força resultante, ela é proporcional ao produto massa vezes aceleração, tá certo? Então, o que é importante a gente entender? Que lá no princípio da inércia, a gente considera que a força resultante que age sobre um ponto material, ela é nula. E isso acarreta em uma velocidade vetorial constante. Nesse ponto aqui agora, que a gente está estudando, com relação ao princípio fundamental da dinâmica, a situação muda. A gente tem uma ação da força resultante, ou seja, ela não é nula, e isso vai acarretar uma aceleração. E essa aceleração, como a aceleração ela é vetorial, ela vai apresentar direção e sentido e que vão ser os mesmos dessa força resultante. E a intensidade vai ser proporcional ao produto massa vezes aceleração, tá? Aqui a gente sabe que massa é dado por quilograma, né? A aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, no Sistema Internacional de Medida, a gente tem que 1 quilograma massa dividido por segundo ao quadrado é igual a 1 newton. Então, considerando o princípio fundamental da dinâmica, força igual a massa vezes aceleração, a gente vê que 1 newton é a intensidade de uma força que, ao agir no objeto de massa de 1 kg, manifesta nele uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado na sua direção e no seu sentido, tá certo? Então, a unidade de medida que a gente vai utilizar aqui para força é Newton, e é isso que 1 Newton quer dizer exatamente isso, que ele é a intensidade, né, da força que, ao agir no objeto, por exemplo, de massa de 1 kg, manifesta nele uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado na sua direção e no seu sentido, tá certo? Bem, eu trouxe uns exemplos aqui para a gente discutir um pouco sobre a segunda lei de Newton. Olha só, nessa figura aqui, a gente tem duas situações em que representamos uma criança sentada no skate. Então, a gente tem a situação 1 e a situação 2. Juntos, a criança e o skate têm massa m. Então, a criança com o skate aqui vai ter massa m, que permanece constante nas situações 1 e 2. Ou seja, a massa da criança do skate, nessa situação 1, vai ser a mesma da situação 2. Mantidas as mesmas condições nas duas situações, para uma intensidade de força resultante 2 maior que a força resultante 1, a intensidade da aceleração em 2 será maior do que a 1. Então, olha só, a gente tem a mesma massa, o que variou aqui foi a força resultante de 2, tá vendo que a setinha é maior do que a força resultante em 1? Então, consequentemente, a intensidade da aceleração de 2 será maior, tá vendo que a setinha aqui está maior do que a aceleração na situação 1, tá certo? Então, está relacionada aí a questão da força resultante e da aceleração, tá? Aqui a gente tem uma outra situação, que é com dois, só que agora a gente está considerando o carro. Aqui
nessas outras duas situações, a resultante das forças que agem sobre o carro é a mesma, diferindo somente a massa. Então, olha só, aqui com o menino do skate, essa força resultante de 2 e de 1, elas eram diferentes, sendo a de 2 maior. Nessa situação do carro, essa força resultante em 2 e em 1, ela é a mesma. O que a gente variou aqui foi a massa. Tá vendo que na situação 1, o carro ele está vazio, né? E na situação 2, o carro ele está com passageiros e bagagens. Então, o que a gente pode concluir? Quanto maior a massa, maior será a resistência à variação de velocidade. Isto é, para a mesma força resultante, se a massa aumentar, a intensidade de ar diminuirá e vice-versa. Então, olha só, como aqui a massa de 2 é maior do que a de 1, a intensidade da aceleração aqui, ela foi menor quando comparado ao carro 1. Tá vendo a setinha do carro 1? Ela é maior do que a do carro 2. Isso ocorre devido a esse carro aqui, por estar cheio, apresentar uma maior massa, ele apresentará também maior resistência à variação de velocidade, né? O que é variação de velocidade, pessoal? É a aceleração. Então, se ele vai apresentar essa resistência a ter a variação de velocidade, então a, a aceleração aqui vai ser menor do que nesse carro aqui, porque ele apresenta uma massa maior, tá certo? Bem, agora, pessoal, a gente vai entrar na terceira lei de Newton, que fala do princípio da ação e reação. Olha só, a terceira lei de Newton fala o seguinte: quando um corpo A imprime determinada força num corpo B, que é dado por esse termo aqui, ó, F de A em B. A gente lê assim, tá, pessoal? Quando um corpo A imprime determinada força num corpo B, então o corpo B imprimirá no corpo A outra força, F, B em A. Essas forças agem com a mesma intensidade, na mesma direção, porém em sentidos opostos, tá certo? Então, olha só, quando um corpo A imprime determinada força no corpo B, o corpo B também vai imprimir no corpo A outra força de mesma intensidade, na mesma direção, porém em sentidos opostos, tá certo? Bem, aqui a gente tem um exemplo para ilustrar essa terceira lei de Newton. A gente tem uma bala de canhão aqui, e então olha só, o canhão ele vai imprimir nessa bala uma determinada força. E, consequentemente, essa bala de canhão ela vai imprimir no canhão uma outra força de mesma intensidade, mesma direção. Olha só, essas duas setas aqui representam essa situação. Essa seta aqui representa a força do canhão na bala e essa seta vermelha aqui representa a força da bala no canhão. Então a gente vê que elas têm a mesma intensidade, a mesma direção, que elas estão aqui na diagonal, olha só. Porém, os sentidos opostos, né? A força com que o canhão imprime na bala é para esse sentido aqui, já a força que a bala imprime no canhão é para esse sentido aqui, tá certo?